Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Jorge Alberto e hoje nós vamos trabalhar o modernismo, mais especificamente a poesia da segunda fase, que vai de 1930, com alguma poesia do Drummond, até 1945. Bem, antes de começarmos a poesia, é necessário uma observação fundamental. A poesia e a prosa deste período vão andar praticamente juntas. A poesia começa em 30 e a prosa começa em 28, com o romance A Bagaceira, do José Américo de Almeida. Então, o contexto histórico, social, político, ideológico, que eu vou traçar aqui, já fica subentendido quando formos trabalhar a segunda fase na prosa, que eu já saltarei esse contexto trabalhado aqui e iremos direto para os aspectos mais relevantes, ok? E o que é que nós temos aqui? Veja bem, nós temos uma sociedade que começa a mudar. Como mudar? Ela está saindo do meio agrário, que era exatamente a política do café com leite, e indo para um meio já urbano, industrializado. Nós estamos na era Vargas. Na Europa, nós vamos ter também regimes totalitaristas. Vamos ter com Hitler, Mussolini, Stalin, enfim. É um mundo que, de certa forma, está se radicalizando neste campo político. A Primeira Grande Guerra, como você sabe, foi o grande pretexto para a Segunda. A Alemanha veio uma revanche neste sentido. E aí, obviamente, temos a ditadura Vargas de 37, direitos políticos cassados, intelectuais perseguidos e presos, como Jorge Amado, Graciliano Ramos, Zélia Gattai, e, claro, extinção de todos os partidos políticos. É uma época de grande apreensão. Mas a apreensão não para aqui. Se você for observar com muita calma o transcorrer da Segunda Grande Guerra, Hitler parece que vai ganhando de ponta a ponta. Até que você tem a sua derrocata com Stalin. E Stalin, não pense você que é um santo. Para derrubar alguém como Hitler, tem que ser pior que o Hitler. Depois da Segunda Grande Guerra, Estados Unidos e a antiga União Soviética sentam-se lado a lado. Os americanos dizem, eu tenho uma bomba atômica. Fizeram 2 grandes atentados terroristas, em Hiroshima e Nagasaki. E os soviéticos disseram, nós matamos Hitler. Divide-se o mundo ao meio. De um lado, você tem a parte gerenciada pelos Estados Unidos, a outra pela antiga União Soviética, capitalismo, socialismo, Muro de Berlim, enfim, é este o mundo caótico. É por isso que o Carlos Drummond de Andrade, no poema A Flor e a Náusea, lá do livro A Rosa do Povo, ele tem um verso belíssimo que ele diz: posso, sem armas, revoltar-me? É a impotência do poeta diante do caos. O poeta só tem uma caneta, ele não pode fazer nada. Por isso que ele diz ainda neste poema, o poeta pobre, o tempo pobre se juntam. Não há o que ser feito, esta é a grande realidade. Diante disto, convenhamos, aquelas preocupações que você tinha anteriormente, da primeira geração, elas já não são tão mais pertinentes. Jorge, e o que vai ser pertinente nessa segunda fase? Eu vou dizer para você. Inicialmente, aquelas características da primeira, aquelas tendências da primeira, elas foram consolidadas. O verso livre, o verso branco, a linguagem simples, o cotidiano. Não há mais por que ficar batendo em torno disso. As preocupações são outras. Você vai notar uma literatura de um caráter ideológico e politizado muito forte. Os autores vão retratar isso em suas obras, não só na poesia, mas também na prosa de ficção. Uma literatura que tenderá para o universal. Imagine a cena. Você tem Luiz Carlos Prestes escondido do regime Vargas. Não é tão diferente, me desculpe a comparação, da Anne Frank escondida do regime de Hitler. Então são pessoas que ficam escondidas com medo, os campos de concentração, as gulags russas. Olha, foi realmente um terror
esta época vivenciada, sem dúvida nenhuma. Por isso, as preocupações do brasileiro são as preocupações do europeu. Nós estamos num caráter universal. Um outro aspecto também vai ser o cotidiano, mas de uma forma muito mais tranquila, sem, de certa maneira, ser aquela questão de embate com o parnasianismo. Quer ver uma coisa interessante? Você pega, por exemplo, o Vinícius de Moraes. O Vinícius fez parte de muitos movimentos musicais, não foi só a Bossa Nova. E na Bossa Nova, ele fez uma música que a letra, por si só, é simples demais. No entanto, a cadência, o ritmo, a melodia fizeram ser uma das músicas mais marcantes do século XX. Garota de Ipanema. Do que trata a Garota de Ipanema? Uma moça bonita, vestida de maiô, passeando pelo calçadão da praia. Para que cotidiano melhor do que isso, por exemplo, tá? E nós vamos ter algumas tendências da poesia. Por exemplo, a poesia social. Todos os autores participaram dela. Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Augusto Frederico Smith, Jorge de Lima, Murilo Mendes, Cecília Meirelles, Mário Quintana, enfim. Mas teremos também um resgate do simbolismo. Eu não sei se você se lembra, quando você viu o simbolismo, você deve ter escutado a seguinte informação. Olha, o simbolismo foi uma estética por conta do positivismo que não vingou aqui, mas ela vingará mais adiante, pois agora chegou a hora. E quem você tem dessa geração? Cecília Meirelles, Jorge de Lima, Murilo Mendes e, atenção, Vinícius da primeira fase. Vinícius tem duas. Depois disto, você vai ter uma tendência surrealista e católica. E nessas duas tendências, claro, Augusto Frederico Smith vai estar um pouco nisso na católica, mas o grande ponto é Jorge de Lima e Murilo Mendes. Então são três tendências que, de certa forma, englobarão toda a produção dos poetas desta fase. E vamos começar, claro, com Vinícius de Moraes. Falar de Vinícius é fácil, falar de Vinícius é gostoso, mas também é um pouco complicado. Porque o Vinícius, ele não foi ele foi múltiplos. Ele foi poeta, ele foi compositor, ele foi, de certa forma, reacionário, ele foi um amante, foi o último grande camoniano. Só para você ter ideia, de casamentos oficiais foram 9 casamentos. Aí você imagina, ele vivia procurando aquele amor que fosse eterno enquanto durasse. O Vinícius de Moraes era aquela pessoa que fazia amizades muito fáceis, encontros muito fáceis. E foi assim que surgiram grandes parcerias como Baden Powell, João Gilberto e, claro, o nosso grande, eterno e saudoso maestro Tom Jobim. O Vinícius, ele tem um fragmento que eu acho ele bem interessante. Ele diz assim: a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. E é verdade. Você se depara com a pessoa e você não sabe se aquele encontro vai acontecer de novo ou deixar de acontecer. Mas, pegando o poeta Vinícius, que é o que nos interessa, nós vamos ver uma coisa interessante. O Vinícius tem duas fases. Uma primeira, conflitiva. E isso aqui nada mais é do que a herança do pai e da mãe. A mãe, uma senhora extremamente católica, beata, e o pai, um homem extremamente boêmio, de violão debaixo do braço. Então ficava aquele conflito entre os dois. O Vinícius, você nota nesse primeiro momento da poesia dele, que ele quer viver isso, ele quer viver a boêmia, mas parece que é algo que o refreia, como diz, não pode. Então este conflito vai marcar aproximadamente os 10 primeiros anos da poesia de Vinícius, que ele vai resolver de uma maneira muito simples. Ele vai mandar o conflito para o espaço e vai cair na boêmia. E olha, viveu muito bem, diga-se de passagem. Bem, dessa primeira fase do Vinícius de Moraes, nós destacamos um texto muito interessante chamado Ternura. Observe como o amor e o medo parecem se entrelaçar no desejo do poeta. Acompanhe só. Ternura. Eu te peço perdão por te amar de repente.
embora o meu amor seja uma velha canção nos teus ouvidos. Das horas que passei à sombra dos teus gestos, bebendo em tua boca o perfume dos sorrisos, das noites que vivi acalentado pela graça indizível dos teus passos eternamente fugindo, trago a doçura dos que aceitam melancolicamente, e posso te dizer que o grande afeto que te deixo não traz o exaspero das lágrimas, nem a fascinação das promessas. Como você viu neste texto, há um misto de desejo, carinho, amor. Os sentimentos eles são um tanto quanto confusos, o que você não verá, por exemplo, na segunda fase. Na segunda fase do Vinícius, a gente percebe a predominância do verso curto. E aí veio o soneto. Sim, o soneto. Ele é o sonetista mais famoso desta geração. No entanto, uma verdade histórica. Quem trouxe o soneto para esta geração foi o poeta Jorge de Lima. Vinícius de Moraes fez um livro de sonetos. E aqui ele se deliciou. Agora, cuidado, candidato. Embora o soneto seja aqui uma forma muito conhecida do Vinícius, não quer dizer que este soneto seja um soneto parnasiano. É um soneto já com certa liberdade modernista. E o soneto mais conhecido é o soneto de fidelidade. Curiosamente, as pessoas acham que ele está prometendo fidelidade à pessoa amada. Não, ele está prometendo fidelidade a ele, ao seu amor. Veja o que ele diz. Soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes, com tal zelo, sempre e tanto, que, mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero viver em cada vão momento, em seu louvor espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. O amor que eu sinto por você não é imortal, mas ele vai ser intenso enquanto durar, sem dúvida alguma. Mas o Vinícius também trabalhou textos voltados para o social, para a guerra, como, por exemplo, Balada dos Mortos do Campo de Concentração, A Rosa de Hiroshima, que ficou inclusive muito conhecido com a banda Os Secos e Molhados, que gravou em um disco seu na década de 70.